pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom estarmos reunidos mais uma noite. Muita gente bonita, muita gente de luz por aqui. Márcia, boa noite. Celinha, boa noite. Mãezinha, boa noite. Cidinha, bem-vinda, boa noite. Rose, boa noite. Tarcísio, bem-vindo, querido, boa noite. Boa noite para vocês que estão aqui em cima também, que aparece pequenininho, fica difícil de enxergar. Tati, bem-vinda, boa noite. A você que está aqui, a você que vai passar por aqui depois. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida nessa nossa egrégora, nessa nossa casa, nesse nosso lar virtual do nosso Evangelho. Todas as segundas às 8 horas nós estamos aqui reunidos em pensamento, em sentimento, em coração, para aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Cristo, para convidar o Cristo a entrar nos nossos lares, a estar conosco, a nos abençoar, abençoar os nossos familiares e a todos aqueles que nós amamos. Como sempre, nessa noite nós nos reunimos para estudar uma passagem do Evangelho. Nós separamos um copo com água que vai ser abençoado, que vai ser fluidificado, que vai ser transformado naquilo que nós mais precisamos. Nós temos os nossos momentos de oração, nós temos os nossos momentos de comunhão com a espiritualidade, temos as nossas vibrações. E durante as vibrações nós também pedimos para aqueles que nos são queridos, sejam encarnados ou desencarnados, que vocês podem anotar aí nos comentários ou mesmo em pensamento. A Márcia está colocando para mim que o som tá baixinho. Eu acho que sou eu falando baixinho. E aí eu já explico para vocês, mas vou tentar falar um pouquinho mais alto. Confirmem para mim se agora melhorou, se assim tá bom. Se estão me ouvindo bem, só deixa um comentário aí, por favor, se tá ok, se tá tudo certo. Vou regular aqui no celular também. Então, ótimo, obrigado, mãe. Isso, Márcia, eu tava falando um pouquinho mais baixo mesmo. E aí eu vou explicar o porquê. Então, antes dessa explicação, eu vou pedir então a vocês que me acompanhem para que nós possamos orar e iniciar os nossos estudos. Obrigado, Luciana, Tarcísio, Celinha. Divino Mestre Jesus, aqui estamos reunidos mais uma noite em Teu nome, pois como o Senhor nos ensinou, onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas, ali o Senhor estaria. Temos a certeza da Tua presença, temos a certeza de que nossos lares e nossas vidas são abençoados em mais uma noite. Te pedimos pela proteção do nosso lar, te pedimos pelo equilíbrio das nossas almas, te pedimos a inspiração do plano maior, para que nessa noite possamos aprender um pouco mais com os teus ensinamentos, possamos transformar esses ensinamentos em prática diária, possamos nos transformar no Evangelho vivo dos teus exemplos, transformando assim a nós mesmos e ao meio em que vivemos. Certos da tua presença, da tua amorosidade e da bênção de toda a espiritualidade, nós iniciamos o nosso Evangelho da noite com a tua prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Essa noite nós vamos falar sobre humildade. E eu falei a vocês que no começo eu estava falando baixinho, porque conforme nós vamos transformando o Evangelho em um hábito, a conexão com a espiritualidade, a conexão com os ensinamentos, vai ficando cada vez mais clara para nós. A presença do Cristo, o sentir a presença da espiritualidade, vai ficando cada vez mais intenso e cada vez mais claro. E um pouco antes de iniciarmos os nossos estudos, eu senti muito a presença da espiritualidade me pedindo para falar para cada um de vocês e para alguns de vocês em específico que não dá mais para ficar no mesmo lugar, que não dá mais para permanecer do mesmo jeito. Se você busca a espiritualidade, se você busca ao Cristo, é hora de você dar o próximo passo. É hora de você começar a renunciar a alguns hábitos, é hora de você começar a renunciar a algumas práticas, para que você possa realmente sentir essa conexão com Deus que você busca durante o Evangelho, para que você possa efetivamente sentir a presença da espiritualidade na sua vida. Não dá mais para você ficar somente ouvindo ensinamentos e o restante da semana vivendo da mesma forma. Nada vai mudar na sua vida e você vai começar a pular de caminho em caminho, achando que nenhum deles é bom, achando que nenhum deles serve, quando na realidade você precisa fazer a sua parte. Isso não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade. Tanto que eu tirei uma cartinha do padre José Quintenique, que tem ensinamentos que eu gosto muito, não é necessariamente espírita, mas tudo que é espiritualidade a gente absorve. E o nosso ensinamento de hoje, ele é: quero aprender a crer de forma genuinamente pessoal. Não uma fé impessoal, mas cultivar um coração filial. Está aqui, ó. Vai aparecer invertido para vocês, mas quero aprender a crer de forma genuinamente pessoal. Será que a sua fé, ela é verdadeiramente sua? Será que essa fé, ela verdadeiramente brota da sua alma e do seu coração? Ou será que ela ainda é uma fé artificial? É uma fé mecânica? É uma fé que seja lá por qual razão você acredita que você tem que professar? Porque Deus e a espiritualidade não estão preocupados com rótulo. Verdadeiramente para eles não importa se nós chamemos essa reunião de Evangelho no Lar, Evangelho Espírita, Evangelho Cristão, Espiritualista, reunião de amigos. O que importa para eles é essa fé genuinamente pessoal. É o que vem do seu coração para Deus. Lógico, orações, mantras, afirmações são ferramentas, são instrumentos válidos, mas acima de tudo o que é válido é o que está dentro do seu coração. Então a pergunta que você deve se fazer hoje é: eu estou buscando transformar o meu coração?
Eu estou buscando verdadeiramente abrir o meu coração à espiritualidade? Ou eu só estou buscando venha a nós o vosso reino? E eu nada. Porque aí a vida não muda. Porque aí nós vamos passar anos e anos estudando aqui, acolá, fazendo evangelho, tomando passe, indo na missa, indo no culto, e nada vai mudar na nossa vida. Porque caminhar com a espiritualidade, caminhar como Cristo, requer, como o próprio padre fala no verso da cartinha, rezar com a singeleza das crianças, olhando para Deus e chamando de Pai. Isso tem tudo a ver com o tema da nossa noite. Sincronicidade, isso não estava programado. Rezar com a singeleza das crianças, olhando para Deus e chamando de Pai. Será que nós temos a humildade de nos colocarmos com verdade diante de Deus? Será que nós temos a humildade de orar com essa singeleza das crianças, ou seja, com a pureza verdadeira das nossas almas, assumindo os nossos defeitos, assumindo as nossas imperfeições, para que verdadeiramente a nossa vida seja transformada? O nosso tema da noite é humildade. E o significado de humildade, se a gente for pesquisar a origem da palavra, é consciência das limitações. É consciência das nossas imperfeições. Isso é sinônimo de humildade. Erroneamente, a gente associa humildade com simplicidade. São coisas diferentes. Como se, por exemplo, pobreza fosse sinônimo de humildade, significado de humildade. Riqueza não. Então, o pobre, por ser pobre, automaticamente é humilde. O rico, por ter uma maior quantidade de bens materiais, esse não é humilde. E, repito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós podemos ter ricos extremamente humildes e pobres extremamente arrogantes. Humildade, repetindo, é a consciência das nossas limitações e das nossas imperfeições. Isso é uma pessoa humilde. E por que é humilde? Porque a partir do momento que eu tomo consciência das minhas imperfeições, que eu tomo consciência das minhas limitações, eu percebo que sou imperfeito, estou em construção. Então não tenho direito algum de julgar o meu irmão. Não tenho direito algum de apontar o dedo para a vida do outro. Porque a minha ainda está em construção. Eu ainda estou caminhando, assim como todos os que me cercam. E somente a humildade é capaz de nos dar essa singeleza das crianças, essa pureza, essa simplicidade autêntica. Porque eu entendo que não adianta eu me colocar acima daqueles que convivem comigo. Porque assim como eu tenho qualidades, eu também tenho defeitos, e eles também. Então nós precisamos caminhar juntos. Toda comparação, toda competição, todo egoísmo, toda vaidade, ela deixa de ter sentido quando nós nos colocamos e desenvolvemos o posicionamento da humildade. Humildade é sim reconhecer as nossas qualidades. Isso não é ser soberbo, desde que não utilizemos isso para menosprezar aqueles que convivem conosco. Eu ter consciência das minhas potencialidades e qualidades é um ato de humildade, porque eu posso decidir utilizá-las para benefício de outra pessoa.
Agora, a partir do momento que eu utilizo isso para humilhar outra pessoa, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo hipócrita. Cristo, nas bem-aventuranças e no nosso ensinamento da noite, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, nos afirma o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Cristo não está falando da matéria. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser classe média, pode ser a classe que for. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cristo coloca a humildade do espírito como qualidade imprescindível para alcançarmos o reino dos céus, ou seja, a humildade para alcançarmos a paz interior. E aí vamos refletir um pouquinho. Quantos conflitos, quantas mágoas, quantas dores nós não carregamos nas nossas vidas, nós não trazemos aqui hoje porque nos falta humildade. Porque, em verdade, ao invés de sermos humildes, somos falsos, somos egoístas, somos vingativos, somos hipócritas. Não estou aqui julgando ninguém que está aqui. Estou pedindo que nos olhemos, que olhemos para o nosso interior. Será que, se eu me declaro cristão, faz sentido eu sempre me colocar na posição de vítima e a culpa sempre é do outro? Será que eu sou tão, como diz o ditado popular, né? Eu sou tão alecrim dourado assim, que nessa vida só eu sofro? Só eu estou certo ou certa e todo mundo ao meu redor está errado? Ou será que está faltando um pouquinho de humildade para que eu perceba que às vezes eu sou teimoso, que às vezes eu sou intransigente, que às vezes eu sou fofoqueiro, que às vezes eu sou ciumento? Será? Aqui não nos cabe o julgamento, a não ser a análise da própria consciência. Será que muitas das dificuldades de relacionamento que nós não atravessamos, seja ele familiar, afetivo, profissional, não se devem à falta de humildade? Humildade daquele que convive comigo e humildade minha também em seguir o famoso eu não levo desaforo para casa. Enquanto Cristo nos dizia o quê? Dai a outra face. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Não significa ser humilde que eu permitirei com que a minha integridade seja afetada. Não é isso. Significa ter consciência da minha essência e, a partir dessa consciência da minha essência, me posicionar. Mas me posicionar com amorosidade. Se retirar, por exemplo, de um círculo de maledicência é um ato de humildade para quem não está ali para poder se defender. Silenciar diante daquele companheiro, daquela companheira que está atravessando um momento de nervosismo é sinal de humildade e de amorosidade para permitir com que aquela pessoa se acalme. Pedir ajuda diante de situações que não damos conta é um ato
de humildade também. E é por isso que esses atos de humildade nos aproximam de Deus, nos conectam com a espiritualidade. E aí, o desprendimento material que nós associamos à humildade, ele vem naturalmente. Porque eu percebo que a minha vida, em essência, ela é espiritual, ela não é material. Que a vida, ela é impermanente. Que, como dizia Chico, isso também passa. E por passar, eu não crio apego. Lógico, buscamos uma vida de conforto. Temos o direito de uma vida mais segura, de uma vida com maiores conquistas, mas tudo isso que nós construímos, nós o fazemos com humildade. Pensemos um pouquinho no nosso dia a dia, naquelas pessoas que convivem conosco, nessas pessoas que estão aí no nosso lar enquanto nós estamos fazendo o Evangelho. Como nós nos relacionamos? Será que muitas das mágoas, dores e tristezas não são porque nos falta humildade? Não são porque nós priorizamos o nosso orgulho, o nosso individualismo, a nossa vaidade? Como eu disse no início do nosso Evangelho, será que muitas coisas na sua vida não mudam e permanecem do mesmo jeito porque você não tem humildade para reconhecer que precisa mudar, que precisa modificar alguns hábitos para se conectar com mais facilidade e verdade com o Cristo, com Deus e com a espiritualidade? Há algum tempo atrás, eu me deparei com uma frase que eu gostei muito, que ela dizia mais ou menos assim: as pessoas hoje em dia andam com camisetas com escrito Jesus, fé, frases do Evangelho, e não há nenhum problema nisso. Até eu tenho camisetas assim. Mas a frase dizia assim: andar com Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Repetindo: andar com Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. E para ter peito para andar com Jesus, eu preciso, em primeiro lugar, ter humildade no meu coração. Eu preciso ter consciência de que não sou melhor do que ninguém, porque todos estamos no ciclo evolutivo. Todos viemos de muitas existências e vamos ter muitas outras, o que significa que nós cometemos muitos erros e ainda vamos cometer muitos outros, o que significa que nós já precisamos de pessoas, auxiliamos pessoas e vamos precisar de pessoas e vamos auxiliar pessoas. Então, diante disso, qual o sentido da vaidade? Qual o sentido do egoísmo? Qual o sentido da inveja? Qual o sentido da mágoa e do rancor? Quantas dores nós não estamos arrastando e arrastando nas nossas encarnações e na nossa existência porque nós nos recusamos a perdoar, porque nós nos recusamos a nos revestir da humildade do Cristo e aceitar que, ok, erraram conosco. Erraram porque foram imperfeitos, porque são imperfeitos.
e eu também errei e também vou errar, porque também sou imperfeito. Isso é praticar a humildade no nosso dia a dia. É se humilhar no sentido de abaixar a cabeça, de orar com a singeleza e a verdade das crianças e colocar nas mãos do Pai quem realmente somos, sem máscara, sem vergonha, sem pudor, porque nós sabemos que esse Pai, Ele cuida, nós sabemos que esse Pai, Ele acolhe, nós sabemos que esse Pai, Ele não julga, nós sabemos que esse Pai, sim, dá um puxãozinho de orelha, nos deixa dar uns tropeços para a gente poder sentir o chão, mas está sempre ali, ó, segurando nas nossas mãos. E se o joelho rala, Ele nos ergue, assopra e fala: filho, filha, vamos continuar a caminhar. Humildade, mais do que reconhecer as nossas limitações, é reconhecer que todos somos iguais na dor. Que cada um de nós, parafraseando o poeta, sabe a dor e a delícia de ser quem é. Cada um sabe o quanto, como diz o ditado popular, apertam os próprios calçados. Então, que direito tenho eu de apontar para a vida do outro? Que direito tenho eu de analisar, de considerar, de julgar e condenar as ações do outro, se eu também sou tão pequenino, sou tão falho? Preciso me revestir de humildade para estar em conexão com a espiritualidade, porque somente a humildade vai permitir com que Deus enxergue a minha essência, com que Deus verdadeiramente venha ao meu socorro, sabendo que o meu pedido ele é honesto, sabendo que o meu pedido ele é sincero. Agora, não é um ato de humildade orar a Deus pedindo e determinando o que Ele deve fazer por nós. Cristo foi o maior exemplo quando estava à beira do Calvário. Disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas, se não o for permitido, que se cumpra a tua vontade. Esse foi o maior ato de humildade do Cristo. Se entregar para o que fosse, porque ele confiava em Deus, porque ele tinha uma relação de intimidade com o Pai que só era possível devido à grande humildade de que Cristo era revestido, era feito, era constituído. Portanto, se nós queremos ser bem-aventurados em nossas vidas, que nós possamos nos revestir de humildade, que nós passemos a analisar as nossas atitudes, passemos a analisar os nossos hábitos e passemos a transformá-los. Pedir perdão para aquela pessoa que nós de alguma forma magoamos, não importa se foi ontem, se foi hoje, se vai ser amanhã. Perdoar aquela pessoa que nos magoou, não importa se foi ontem, se foi hoje, se vai ser amanhã. Comunhão em espírito e verdade. Muitas das angústias e dores que nós trazemos aqui hoje podem receber a libertação agora, se nós, com humildade, nos colocarmos diante de Deus e da espiritualidade.
Se nós, com humildade, assumirmos o compromisso de verdadeiramente seguir os passos do Mestre, não da boca para fora, mas da boca para dentro. Quanto tempo da nossa vida a gente desperdiça remoendo eventos passados? Quantas dores estão aí no seu coração porque você não larga, porque você se recusa a esquecer aquilo que fizeram com você? E eu não digo esquecer no sentido de amnésia, não. Eu digo esquecer no sentido de entender que todos somos imperfeitos. E os débitos, eles serão acertados com Deus, não conosco. Porque nós não damos conta nem das nossas imperfeições, que dirá dar conta do que o outro fez. Então, se liberta dessa mágoa. Deixa essa dor que passou lá atrás. Quantas conquistas nós não deixamos de ter em nossa vida por falta de humildade, por acharmos que sabemos tudo, por nos colocarmos e nos posicionarmos acima de tudo e deixamos de aprender tanta coisa. Quanta transformação não deixa de ocorrer na nossa vida, porque por falta de humildade em dedicar um tempo à espiritualidade, em dedicar um tempo a Deus, nós dedicamos todo o tempo a coisas que não nos levarão a lugar nenhum. Quanto tempo a gente perde assistindo aqueles programas que só falam de violência, que só estimulam o ódio, que só nos invadem de rancor e de medo? Quanto tempo da nossa vida a gente perde ao invés de nos dedicarmos a uma leitura produtiva, de nos dedicarmos a contemplar a natureza, de nos dedicarmos a fazer a caridade, ouvindo músicas que não contribuem em nada para nós, nos permitindo frequentar lugares que também não vão agregar nada a não ser vaidade, egoísmo, individualidade, ostentação. Quanta oportunidade a gente perde na nossa vida de crescimento porque a gente prefere se dedicar à fofoca e à maledicência sobre a vida do outro. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, essa noite o nosso tema foi humildade, justamente porque a espiritualidade sabe que nos falta tão pouco para alcançarmos a paz de espírito, tão pouco, e esse pouquinho que nos falta é um pouco mais de humildade, é um pouco mais de empatia, que só é possível com humildade, é um pouco mais de tolerância, que só é possível com humildade. Que não só nessa noite, mas que durante o nosso dia a dia, nós possamos sempre pensar nos exemplos de humildade do Cristo, que conviveu com todos os tipos de pessoas, que conviveu com ladrões, que conviveu com prostitutas, que conviveu com gente simples, que conviveu com gente rica, que conviveu com políticos, que conviveu com líderes religiosos e nunca julgou. E nunca condenou. Cristo e a espiritualidade nessa noite querem te dizer que você não está sozinho, que você não está sozinha. Querem te dizer que, embora caminhar nesse mundo de expiação e prova, nesse mundo material, onde as pessoas te machucam, onde as pessoas te agridem constantemente, não é fácil.
mas você não está sozinho. Você não está sozinha. Muitas vezes, por ser humilde, você terá que agir de forma solitária, se afastando daquilo que não te faz bem, recusando aqueles hábitos que não te servem mais. Mas você vai se sentir forte, porque você vai sentir a presença do Cristo contigo. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e elas vão te julgar, elas vão te condenar, elas vão te falar coisas como do tipo: larga a mão de ser besta, você é trouxa, se fosse comigo isso não acontecia. Mas se você verdadeiramente se revestir de humildade, isso não vai te machucar. Você vai sentir compaixão dessas pessoas. Não porque você é melhor, mas porque você vai se lembrar das palavras do Cristo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E mais do que isso, você fará uma prece por você, para não alimentar a raiva e o rancor, e por elas, para que possam também descobrir o amor, a bondade e a paz que brota do Cristo. Que nessa noite, em todas as outras noites, em dias das nossas vidas, nós possamos nos revestir do manto da humildade. Nós possamos, nesse instante, pedir perdão a Deus e à espiritualidade por todos os erros que nós cometemos. E possamos assumir o compromisso de olharmos com mais tranquilidade, com mais tolerância, com mais caridade para as nossas vidas e para as nossas relações. É isso que Cristo espera de nós. É esse o caminho para que nós possamos ser bem-aventurados e alcançar o reino dos céus, que não está longe não, está exatamente aí, dentro do coração de cada um de nós, só esperando que nós baixemos a guarda, que nós deixemos esse egoísmo material de lado e nos rendamos à paz que brota da humildade do Cristo. Nessa paz que brota da humildade do Cristo, eu quero convidar cada um de vocês às nossas vibrações da noite, para que nós possamos levar esse sentimento, para que nós possamos levar esse ensinamento em coração, em pensamento, a todos aqueles que não podem, seja por qual motivo for, estar conosco aqui. Fique à vontade para me acompanhar em pensamento, em oração, para escrever nos comentários o nome daquelas pessoas que você deseja que seja abençoado, que seja abençoada, na certeza de que o Cristo olha por cada um de nós. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso amigo, nessa noite nós verdadeiramente, profundamente te agradecemos pela oportunidade em sentirmos a tua paz, pela oportunidade de sentirmos a tua presença em nossos lares, pela oportunidade que o Senhor nos concede ao nos permitir a autoconsciência, a autoanálise e a nos recolocar em um local de humildade. Sabemos, Mestre, que ainda temos tanto a aprender. Sabemos, Pai,
que ainda iremos muito errar, mas também sabemos que não queremos mais permanecer na condição em que nos encontramos. Que através da humildade nós queremos revestir os nossos espíritos do Teu Evangelho, do Teu exemplo verdadeiro de caridade, de renúncia e de paz sobre a terra. E é essa paz que nós pedimos aos Teus anjos, aos Teus mentores, que seja derramada sobre o nosso planeta, sobre os países que atravessam guerras e catástrofes, onde tantas vidas são interrompidas na matéria. É essa paz, Mestre, que nós desejamos que seja levada aos nossos irmãos em situação de rua, aos nossos irmãos de idade avançada em asilos, aos nossos pequeninos em orfanatos e casas de passagem. É essa paz, Mestre, que nós queremos que seja derramada sobre os presídios. É essa paz, Mestre, que nós te pedimos que seja derramada sobre os hospitais, sobre os doentes do corpo e do espírito, para que eles possam reencontrar a sua fé, suportar as provações e vibrar na sintonia da cura. É a Tua paz, Mestre, que nós desejamos que seja derramada sobre todos os nossos irmãos desencarnados que vagam sobre a crosta, que estão no umbral, no Vale dos Suicidas, em todas as regiões contrárias à luz do Teu amor. É essa paz, Mestre, que nós desejamos que sirva de conexão entre aqueles nossos familiares e entes queridos que já desencarnaram e que nos aguardam no plano espiritual. É essa paz, Mestre, que nós desejamos que seja derramada sobre todos esses nomes que são colocados nos comentários do nosso Evangelho e que estão nos corações e pensamentos das pessoas que participam dessa noite de luz conosco. É essa paz, Mestre, que nós te pedimos que seja derramada sobre os nossos locais de estudo, de trabalho. É essa paz, Mestre, que nós rogamos que seja derramada sobre os nossos lares. Paz que vai tomando conta do ambiente, que vai afastando as trevas e que vai preenchendo e transbordando cada canto e recanto do nosso lar de muita luz. É essa paz, Mestre, que nós humildemente pedimos que seja derramada sobre a fronte e o coronário de cada um de nós, aquecendo os nossos corações, nos permitindo sentir a Tua presença. Que essa paz, Mestre, se verta em lágrimas se necessário for, se verta em entrega verdadeira e profunda da essência de cada um de nós, para que possamos ter a perseverança necessária para resistir às tentações, a força necessária para não sucumbir a tudo aquilo que nos afasta da humildade e de Ti. Que a Tua paz
venha e esteja em nós, atuando no perdão, curando as nossas mágoas, as nossas dores, os nossos ressentimentos, curando o nosso ciúme, o nosso apego, a nossa inveja, purificando e transmutando tudo aquilo que não tem luz em nós e nos permitindo o curvar, o ajoelhar, sincero, em corpo e em espírito, diante dos teus pés, para que com muita humildade nós possamos receber a tua paz e o teu amor através da prece que nos preenche, nos une e nos transcende na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Transformai-nos em espíritos mais autoconscientes, em espíritos mais tolerantes, em espíritos mais caridosos, em verdadeiramente filhos e filhas da tua luz, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que as nossas águas sejam fluidificadas e que o remédio se faça presente para o corpo e para o espírito, com a graça de Deus. Gratidão, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a você que está aqui, a você que esteve aqui, a você que vai passar por aqui. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com quem você achar que possa ser beneficiado. Hoje, mais tarde, eu vou atualizar os nossos vídeos lá no YouTube, para quem não tem as contas poder acompanhar. E que na próxima segunda nós estejamos reunidos e reunidas novamente, aprendendo um pouquinho mais com o Cristo e com a espiritualidade. Um grande abraço, pessoal. Paz e bem agora e sempre. Boa noite.